nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Ao Ele. Bem, amigos ouvintes do programa A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós temos a alegria de receber a doutora Marlene Nobre. Nós estamos iniciando o programa A Voz do Espiritismo de número 518. 519 já, 518 foi do sábado passado, né? 519, hoje dia 2 de agosto de 2014. Nós vamos primeiramente, Valdir, nós nem fizemos a prece gravada de abertura hoje, né? Porque nós estamos assim com o tempo um pouco escasso, os compromissos da doutora Marlene Nobre muito importante e a agenda muito lotada. Vamos ouvir primeiramente os cumprimentos, né, da doutora Marlene Nobre. A todos vocês, queridos ouvintes, meu grande abraço, meus votos de paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós estamos aqui contando também com a presença, né, aqui do nosso presidente, né? O Ricardo dos Anjos, Ricardinho, como é muito conhecido, né, Ricardinho? Todo mundo conhece, o Ricardinho. Eu que estou dando um nome artístico para você, vamos dizer assim, né? Ricardo dos Anjos, né? Ricardinho tá aí, nosso amigo, batalhador, divulgador da doutrina espírita, se esforçando muito para trazer cada vez mais expositores na nossa cidade, na nossa região, não medindo esforços para isso, viu, Ricardinho? Muito obrigado, tá? Você está enriquecendo, inclusive, os nossos programas aqui com os convidados, né, que você traz na nossa cidade. Obrigadão, tá? O presidente da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba, Ricardo dos Anjos. Muito bem, a doutora Marlene Nobre, ela está proferindo, né, palestras e seminários seminário é um só, né? Seminário é um só. Palestras, um só, que já é muito importante, interessantíssimo os assuntos, inclusive, né? Ela falou ontem no Centro Espírita Luz e Fraternidade, o Rolandinho, como todo mundo conhece por Rolandinho, né? Ela falou lá ontem à noite, né? A palestra maravilhosa, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho, né? Meus 44 anos de convivência e amizade com Chico Xavier. Já está essa palestra no site da USE, né? www.usearacatuba.com.br e também no nosso site avozdoespiritismo.com.br. Já está lá, é só conferir, você que não esteve presente, é só conferir nesses sites a palestra de ontem com a doutora Marlene Nobre. Esteve hoje de manhã na Livraria Espírita, né? Conversando com o pessoal, autografando livros, uma manhã maravilhosa na Livraria Espírita aqui em Araçatuba. Está conosco aqui agora ao vivo e daqui a pouquinho estará no Centro Espírita Irmã Angélica com o seminário. Aí sim, o seminário Perispírito e suas funções, né? A alma da matéria, existência de outro corpo idêntico ao físico que permanece vivo após a morte com todas as qualidades e defeitos que possuía na Terra. Constituição, né? O papel das doenças, segunda morte, interessantíssimo, hein? Segunda morte, tudo isso ela estará abordando das 14 às 16 horas na rua Tancredo Paiva Morel, 511, Centro Espírita Irmã Angélica. Esta rua fica atrás da Faculdade Toledo, hein? Falando assim, todo mundo sabe, né? Atrás da Toledo é a Rua São Marcos, atrás da São Marcos é a Tancredo Paiva Morel, no mesmo rumo da Faculdade Toledo, tá? Muito conhecida ali, aquele pedaço ali devido à Faculdade Toledo, né? Então não tem como se perder, né, Ricardinho? E depois, amanhã de manhã, a doutora Marlene Nobre estará no Centro Espírita Casa do Caminho, todo mundo conhece ali o local, né? Avenida da Saudade, ali próximo a Marechal Rondon. Ela estará a partir das 10 horas com a palestra Uma Viagem por Nosso Lar, o livro A Luz do Eterno Recomeço, o Umbral e as Trevas, em busca da saúde, o valor do trabalho, o sexo e a constituição do lar no além, experiências coletivas, reencarnação e etc. Muito importante, então, a palestra amanhã de manhã, às 10 horas, no Centro Espírita Casa do Caminho, em Araçatuba. Doutora Marlene Nobre é médica ginecologista aposentada, viúva do político, advogado e professor universitário Freitas Nobre, especialista em prevenção do câncer uterino. Ela foi diretora do posto de assistência médica Várzea do Carmo, do INAMPES de São Paulo. Atualmente preside a Associação Médico Espírita do Brasil, a AME, né? Muito conhecida a AME, Associação Médica do Brasil, e também a AME Internacional. É editora responsável pelo jornal Folha Espírita e diretora da creche Lar do Alvorecer em Diadema, São Paulo.
escreveu, os livros A Obsessão e Suas Máscaras, Nossa Vida no Além, O Clamor da Vida, A Alma da Matéria, A Vida contra o Aborto, O Dom da Mediunidade, O Passe como Cura Magnética, A Luz do Eterno Recomeço, Uma Viagem por Nosso Lar. Não será em 2012. Chico Xavier revela a data limite do Velho Mundo. Organizou lições de sabedoria, entrevistas do médium Chico Xavier, com quem trabalhou de 1959 a 1962, mas a convivência foi de 44 anos, né? Participa do programa semanal Diálogos Médicos da Rádio Boa Nova, de São Paulo, né, em Guarulhos, e do Portal de Luz da TV aberta NET TVA. É conferencista e organizadora de vários congressos nacionais e internacionais. Está aí um pequeno, um resumo, né, de todas as atividades da doutora Marlene Nobre durante todos esses anos em que milita, em que batalha na divulgação do espiritismo no Brasil e no exterior. Doutora Marlene Nobre, com a palavra. Estou muito feliz de estar aqui. Afinal de contas, morei muitos anos em Buritama, na minha infância, dos 2 anos aos 9. Meu pai teve farmácia em Buritama, minha mãe Ida, de modo que estou ligada espiritualmente e materialmente também a toda a região, e aprendi desde pequena a admirar o movimento espírita de Araçatuba. De modo que é com muito prazer que eu estou aqui e esperando as perguntas para que a gente possa bater um papo sobre doutrina espírita. Muito bem. Assunto é o que não falta, né? Assuntos importantíssimos. Como a senhora vê na atualidade, porque as coisas mudam muito, né? A medicina muda muito, a ciência muda muito, né? Como a senhora vê hoje, né, a ciência, a medicina relacionada ao espiritismo? A contribuição do espiritismo à medicina é enorme. A Associação Médico Espírita de São Paulo surgiu no dia 30 de março de 1968. E há que se reparar a feliz coincidência, e nós sabemos que a coincidência não é por acaso, de todo o movimento de medicina e espiritualidade que surgiu nos Estados Unidos na década de 1970. Portanto, o entrelaçamento entre a Associação Médica Espírita de São Paulo e o movimento de medicina e espiritualidade que se desenvolveu, sobretudo nos Estados Unidos, é imensa, é enorme. E nós nos encaixamos, portanto, neste sistema, ou nesse paradigma, neste modelo de medicina e espiritualidade. Cada um conserva a sua religião, né? Ou não tem religião, mas tem espiritualidade, para introduzir esse fator importantíssimo dentro da medicina. Então, a partir de 1970, com a tarefa ou com a missão de Herbert Benson na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, nós tivemos um grande desenvolvimento, o início de um movimento que é muito importante para a medicina, resgatar o fator espiritualidade, né, que durante muito tempo esteve ligado já à medicina, mas de uma outra forma, né? Agora, mais modernamente, nós tivemos essa possibilidade de introduzir, principalmente, né, a parte qualitativa importante da espiritualidade dentro da medicina. Então, em 1997, por exemplo, reuniram-se nos Estados Unidos profissionais da saúde, médicos, psicólogos e outros terapeutas, que, embora tivessem religiões diferentes, mas tinham um ideal comum, que era resgatar a espiritualidade no caso da medicina.
E foi muito oportuna essa reunião, porque eles fizeram um livro, né, sobre a introdução da espiritualidade na medicina, mas uma apostila, por assim dizer, que foi publicada pelo próprio Sistema de Saúde dos Estados Unidos. Por que o Sistema de Saúde dos Estados Unidos publicou a obra? Porque ela tratava exatamente dos benefícios que a espiritualidade pode trazer para a medicina e para a saúde. E é óbvio, gasta-se menos dinheiro quando você, por exemplo, utiliza a fé e diminui o seu tempo de internação num hospital, e isso tem muita repercussão, inclusive, nesse sistema dos Estados Unidos, sistema de saúde de lá, porque eles são muito apegados a essa questão de diminuir gastos, né? Então, nós tivemos a publicação, e o importante é que esses 70 profissionais tomaram como base os ensinamentos de William James, um grande psicólogo dos Estados Unidos, e que era espírita. E ele tinha a Associação de Pesquisa Psíquica, igual àquela, semelhante àquela que William Crookes deixou no Reino Unido, especialmente em Londres. E William James foi o grande inspirador desse movimento. E o William James dizia que a espiritualidade é o lado mais elevado do ser. É principalmente pela emoção que nós nos ligamos a Deus. E que a espiritualidade era, sobretudo, essa ligação do ser humano com o Ser Supremo. E a partir daí, então, o movimento deslanchou muito mais. Nós já tínhamos lá desde a década de 1970, né, com o Benson, que é judeu, né? Depois nós tivemos o luterano, William Miller, tivemos o católico, o Dr. Koenig, né? Harold Koenig, e um dos maiores pesquisadores em medicina e espiritualidade, e assim por diante. De modo que o movimento ganhou maior intensidade, porque 2/3 das universidades americanas já têm cursos opcionais, ou cursos eletivos mesmo, de medicina e espiritualidade para a formação dos universitários. Inclusive Harvard, né? Inclusive Harvard, e principalmente Harvard, com a atuação do Dr. Benson. E pós-graduação também, que ele dá em Harvard. De modo que nós, como médicos espíritas, nos encaixamos também nesse movimento, porque nós temos a espiritualidade como princípio basilar do espiritismo, a nossa união com Deus, o nosso respeito e principalmente a nossa veneração pelo Ser Supremo, né? E é mais do que natural que a gente aproveite esses ensinamentos, essa contribuição do espiritismo para transformá-lo em base sólida de um paradigma, um modelo para a saúde, que é o que nós estamos procurando fazer. Que beleza. Inclusive, o Espiritismo veio a contribuir com tudo isso, e muito, né, doutora Marlene Nobre, porque as religiões tradicionais, né, obviamente a ciência, a medicina do início do século passado, eles não aceitavam jamais, e com toda razão, as afirmações das religiões tradicionais, né, em relação ao corpo, né, à alma e outras coisas. Mas nós estamos falando sobre medicina, aí veio o Espiritismo, né, explicando com lógica, né, essa relação físico e espírito, né, o corpo físico e o corpo espiritual, né. A contribuição é enorme, porque a começar da constituição do ser humano, que para nós é diferente. Então, o médico comum só vê corpo e físico,
E a medicina, como ela é praticada hoje, nós a consideramos medicina do corpo. Ela não tem laivos de espiritualidade, né? E o que nós estamos tentando introduzir é exatamente o poder da fé do indivíduo de curar-se a si mesmo, né? O poder da fé que pode vir do outro por empréstimo para nos auxiliar a suplantar a doença e assim por diante. E também a nossa intenção é levar a alma à medicina no duplo sentido, que seria levar ao estudo, à pesquisa, a alma, pesquisa científica. Mas não apenas isso, levar a alma no sentido de calor humano, de humanização da medicina, que faz parte também do paradigma médico espírita e é um paradigma todo ele calcado dentro das lições do espiritismo. Muito bem. Uma coisa, um assunto um pouco polêmico, mas muito interessante, é que o movimento espírita, alguns, né, tem um amigo que fala que são os espíritas ortodoxos, né, que não aceitam, mas uma coisa muito interessante, uma informação muito importante quanto à segunda morte, doutora Marlene Nobre. Uhum. É natural que haja segunda morte, porque todos nós aprendemos com Allan Kardec que o perispírito serve de veículo para o espírito enquanto ele está aprendendo naquele mundo, naquela dimensão, que é o termo que a gente mais utiliza. Então, se nós estamos aprendendo a evoluir no planeta Terra, é natural que o perispírito fique conosco com matéria própria desse globo, até que a gente incorpore as lições que recebeu desse mundo. Depois disso, nós temos que caminhar para outros orbes, outras instâncias onde nós vamos aprender mais. E é natural que a gente deixe aquela matéria para trás. Se o perispírito é constituído da matéria desse globo, é natural que haja segunda morte, quer dizer, nós deixamos para trás esse perispírito para ganhar outro em outra atividade, em outro local. Que é uma matéria, né, bem leve, né, muito sutil, bem leve, mas é uma matéria que tem que ser descartada para se formar um outro perispírito. Mas nós já aprendemos com Allan Kardec que teria que ser assim. Sim. Quer dizer, nós aprendemos enquanto estamos naquele globo, naquele mundo. Depois disso, vamos aprender em outro. Então quer dizer que da mesma forma que existe várias reencarnações, que este nosso corpo é descartável, vai para a terra comer, vamos dizer assim, também existe várias segundas mortes consequentemente, né? A segunda morte só se dá quando você aprendeu tudo daquele globo. Ela não vem antes. Como assim? O perispírito não morre. O perispírito, a segunda morte é aplicada ao perispírito. Sim. Então, o que eu estou dizendo é que quando o perispírito já viveu tudo que ele tinha que viver naquele planeta, e ele só tem esse perispírito. Ele muda de formato. Mas então, não, quando ele vai para outro globo, ele tem que deixar esse perispírito morto aqui. Enterrado. Tá, é isso que eu estou dizendo. Entendi. Segunda morte é relativa ao perispírito, não ao corpo físico. O corpo físico vai morrer várias vezes. Várias vezes. O perispírito não morre. Entendi. O perispírito não morre. Então, o perispírito só deixa de existir. Não é muito bom falar em morte, mas só deixa de existir quando você aprendeu tudo que você tinha que aprender naquele globo. Certo. Então, no momento, o meu perispírito é o mesmo há milênios e vai continuar há milênios enquanto eu pertencer ao planeta Terra. Certo. Eu me confundi pelo seguinte, porque quando um médium, um vidente, vê um espírito, na realidade ele está vendo o perispírito, né? E, às vezes, um espírito se apresenta de uma forma, às vezes se apresenta de outra, como, por exemplo, Emmanuel, né? Se apresentava
como o senador Romano, né? Mas consta que ele já foi padre Nóbrega, entre outros que a gente desconhece. Essa forma de um médium vidente ver esse espírito, ele pode modificar então a sua aparência, só é isso? Só aparência, mais nada. Não. Quando você falar em segunda morte, você está falando de um instante de grande evolução espiritual, em que você aprendeu tudo que tinha que aprender com aquele globo e você deixa a matéria do perispírito naquele globo. É disso que nós estamos falando. Não existe morte de perispírito, não, a não ser nessa condição. Muito importante a informação, né? Eu tenho dúvida, né, Ricardinho? A gente lê, estuda e conversa com tantos espíritas durante muito tempo e a gente ainda tem dúvidas, né, sobre esses assuntos. E muita gente coloca como se o perispírito realmente morresse, mas ele não morre, a não ser na circunstância que você não precisa mais dele. Aí vai para outro órgão. Vamos supor assim, que a gente tivesse mérito para deixar a Terra e ir até, por exemplo, Júpiter. Você teria que tomar o perispírito de lá. Com este perispírito aqui não dá para ir. Dá para visitar, mas não para morar. Porque o que aprende, o que evolui e tudo mais, é o espírito em si, é o ser pensante, né? Isso. A criatura pensante. E esse não tem formato, seria o que? Depois que evolui bastante, seria tipo de uma luz, doutor? Ele sempre é tipo de uma luz. Uma luz sempre. Nós não temos definição. Mesmo que não seja evoluído ainda. É. Luz mais fraca, luz mais forte. Mais fraca. É isso aí. Muito bem. E quanto à polêmica, inclusive, do livro, inclusive, que a senhora escreveu e que é muito interessante, da colocação, eu gostaria que a senhora passasse para os nossos ouvintes um pouco daquilo que a senhora passou na palestra ontem, em relação às afirmações de Chico Xavier, em relação ao Pinga-Fogo, que aconteceu em 1971, líder de audiência em todos os tempos na Rede Tupi de televisão, 1971, e a afirmação do final do mundo, né, no final dos tempos, né? Inclusive o livro, né, não será em 2012. Não, eu apenas recordei o que Chico Xavier disse no Pinga-Fogo. E quando eu fiz isso, ao fazer o meu livro que vai sair agora, eu me dei conta... Qual o título do livro? Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Ah, sim, o título aqui. Tá. Então, eu me dei conta de que o Pinga-Fogo tinha sido um instrumento de Nosso Senhor Jesus Cristo para nos alertar quanto às questões da transitoriedade do planeta, do processo de transição do planeta, e que nós vigiássemos e orássemos, porque Chico Xavier vinha trazer especialmente uma recordação de que vamos mudar. Isso foi o que eu falei. E está bem claro, quem tiver o Pinga-Fogo em DVD ou mesmo o livro, vai ver lá que Chico falou, daqui a 50 anos, né, provavelmente, nós já estaremos em condições de saber, né, qual o rumo que nós escolhemos para nossas vidas. Exatamente ele estava falando desse período de até 2019, 2021, que é o que nós vamos atravessar, que é o final da transição. Outra coisa que o Xavier diz, e que não é bem ele que diz, mas é o poeta Ciro Costa. Ele escreveu no primeiro Pinga-Fogo, né? E a transição estala, né? Mostrando que de forma definitiva nós estávamos no processo de transição. Então, acho que o Pinga-Fogo foi especialmente uma lembrança de Jesus quanto a essa transição que estamos vivendo. Eu fico pensando, eu fico assistindo os jornais televisivos
E eu fico imaginando, a gente vê essas guerras absurdas lá da Ucrânia, indiretamente com a, com a Rússia, né? A gente vê lá o Israel com a Palestina, né? Aquela tragédia que está acontecendo na faixa de Gaza. Eu fico vendo essas coisas e as grandes potências, aparentemente só olhando de longe, doutora Marlene Nobre, eu fico imaginando a reação dessas grandes potências aí, umas contra as outras. Eu fico pensando nessa colocação de Chico Xavier, que a senhora disse, em relação aí a esse prazo aí, né, de 2019, 2021. Fico preocupadíssimo com isso. Né? Só nos resta orar, né? Como nós temos feito, pela paz, para o entendimento entre os povos, porque são assuntos arquimilenares que eles estão vivendo e que retornam a cada passo, não é de agora, né? E são verdadeiros quistos de ódio que estão bastante fixos em determinados lugares e que explodem e eclodem de vez em quando, que é o que está acontecendo, infelizmente. Mas é o coração deles que precisa mudar. E quando se trata de coração, a gente vê a impossibilidade que nós estamos de decidir por nossos irmãos. Então nós temos que orar. Muito bem. Jesus, o governador do nosso planeta, né? Segundo essa informação do Chico, foi uma moratória, né, que Jesus concedeu a nós e tal, para essa transformação e tudo mais. Mas a senhora crê na possibilidade, logicamente, através dos dirigentes de outros planetas também, juntamente com Jesus, se for para acontecer uma catástrofe, por exemplo, essa terceira guerra mundial, nuclear, que acabará com o planeta, numa possibilidade de uma invasão benéfica de extraterrestres em nosso planeta, doutora? Eu acho que isso pode ser providenciado por Jesus, porque ele, melhor do que ninguém, sabe o instante que nós precisamos de receber esse apoio, né? E eu não tenho nenhuma condição para dizer se isso se daria antes ou depois, ou como é, mas tenho certeza de que não estamos sós, né? Nós estamos vivendo o último segundo da prorrogação. É o último segundo, milionésimo de segundo, porque temos só 5 anos pela frente. Então, eu não sou ninguém, sou uma pessoa destituída de evolução, mas Jesus Cristo, seus prepostos, sabem perfeitamente do que nós precisamos, não estamos desamparados em absoluto, e eles certamente já estão providenciando tudo para nos ajudar, porque ninguém fica sozinho numa hora dessa. Muito bem. A ciência evoluiu muito, já aconteceram as clonagens de animais. O homem passou até a se sentir um semideus, né? Criando fabricando outra criatura, vamos dizer assim. Em relação à clonagem humana, o que a senhora diria, doutora? É algo que a ciência está em busca. Acredito que seja em determinados lugares um sonho para que isso aconteça, mas não vejo moralização ainda dos homens de ciência como um todo, do planeta como um todo, para que a gente possa pensar em algo assim, né? Se existe a possibilidade, mas é justo que a gente pergunte, para quê? Né? Qual o sentido? E se nós temos condições de responder construtivamente a algo assim. Se não tivermos, né, é muito difícil a gente dizer qualquer rumo que isso daí vai tomar, né? Mas para que se chegue à clonagem humana, é preciso muito ensaio e erro. E como que você vai fazer ensaio e erro com material humano? Isso, do ponto de vista ético, não é aconselhável. Isso não é ético, né? Então, é algo que, na minha opinião,
nós não estamos em condições de realizar, mesmo porque nem o próprio planeta, na situação em que se encontra, tem algo a oferecer assim construtivo para uma ideia como essa. Então, como eu disse, na clonagem humana, isso só pode vir de tentativas, né? E essas tentativas são éticas ou não são éticas, né? Do ponto de vista atual, não são éticas. E se não são éticas, não devem ser feitas. E pode ser que tenha cientistas, né, antiéticos fazendo isso às escondidas. Pode. Né? É impressionante. Isso existe, né? A possibilidade existe. Agora, para quê? Qual a finalidade? E nós estamos preparados para viver uma coisa dessa de forma construtiva ou não? Muito bem, eu vou fazer uma pergunta para a senhora agora, que pode até parecer, né, sem sentido, mas tem muita gente que pensa nisso, né? Eu gostaria de ouvir uma palavra da senhora em relação a isso. Porque se a ciência está criando seres, né, animais e quem sabe até o humano, né? Eu vi na televisão essa semana uma briga de filhas em relação ao corpo do pai, que o pai, segundo a filha mais nova, que é filha do segundo casamento, está mantendo o corpo do pai lá nos Estados Unidos congelado, que era o que ele queria, e pedia para ela que fizesse isso, porque ele tem certeza que daqui mais alguns anos a ciência vai conseguir revivê-lo. Então está essa briga entre as filhas, porque as mais velhas não querem, elas querem trazer o corpo do pai para cá, para o Brasil, para ser enterrado normalmente, e a filha caçula quer seguir o pedido do pai e acredita também que a ciência daqui a um bocado de anos conseguirá revivecê-lo. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu entrevistei o Chico no primeiro número da Folha Espírita, né, que foi 18 de abril de 1974. E este ano nós estamos completando 40 anos. E Chico nos disse que aqueles que procuram a criogenia, que é essa possibilidade de manter seus corpos conservados, entre aspas, né, para que ressuscitar depois, ele considerava isso que são os antigos egípcios, que acreditavam que, conservando o corpo físico, eles poderiam até voltar ao planeta. Mas eu não sei se o cidadão deixou algo escrito, parece que não deixou nada escrito, não. Né? Mas, quem sabe pelos testemunhos de amigos, porque na justiça americana eles levam muito isso em consideração. Tem muito testemunho, né, de amigos. Então, deixemos a eles a resolução do problema da justiça humana, né, e que seja resolvido da melhor forma possível, mas a separação da cabeça do tronco, né, é algo assim, hoje, humanamente, impensável para uma volta futura à realidade terrestre. Porque as ligações do cérebro com o seu corpo físico são extremamente frágeis, difíceis. E para que você articule tudo isso novamente, você tem necessidade, primeiramente, que o espírito acione. Porque a secreção do pensamento não é a secreção do cérebro, é a secreção do espírito. Né? É preciso que o espírito retome tudo isso e, em primeiro lugar, juntamente com isso, é preciso que todas as ligações desse pescoço, unido ao tronco, possibilite uma função, principalmente do cérebro, para comandar isso de novo. Né? E do ponto de vista da medicina de hoje é absolutamente impensável algo assim. De modo que eu estou com o Chico, quer dizer, se eu estou pensando em me imortalizar através de uma atitude como essa, né, no momento isso é uma verdadeira aberração. Né? E acho que a gente deveria se conformar em viver
tudo que nós temos que viver nessa encarnação e reiniciar uma outra em outras condições muito melhores do que essa. Muito bom. Voltando lá, Chico Xavier. Tempos atrás, uma pessoa publicou uma matéria na internet que eu fiquei intrigado com aquilo, e vários confrades, várias pessoas ficaram muito tristes com aquelas colocações. Inclusive, alguns amigos até se propuseram a participar conosco e tal, para rebater aquilo que aquele cidadão colocou. Realmente foi muito infeliz, né? Eu pensei, não, vamos esperar chegar alguém aqui em Araçatuba que vá ao vivo com a gente na rádio, alguém que tenha uma posição firme para esclarecer sobre essas coisas, né? Infelizmente acontece, a gente não pode mudar o modo de pensar das pessoas, né? Mas uma pessoa de uma certa influência lá no estado do Rio de Janeiro, falando sobre Kardec e sobre Chico Xavier, em uma casa espírita, né? E ele que tem uma certa influência lá naquele estado. Enaltecendo bastante Kardec, isso é louvável, né? Enalteceu bastante a obra de Kardec, né? As obras de Kardec, as obras básicas, mas criticou muito Chico Xavier. Mas assim, de uma forma muito desagradável mesmo, chamando Emmanuel e André Luiz de espíritos pseudo-sábios. E ele tentava pôr na cabeça das pessoas as incoerências em relação à afirmação de Kardec com algumas afirmações de André Luiz, por exemplo. Fala alguma coisa para nós sobre isso, doutora. Eu não sei se eu estou lendo os mesmos livros que ele está lendo, né? Porque a coleção André Luiz é leitura obrigatória das AMES, é obrigatória. E todas as AMES estão lendo, todas. Nós somos 58 atualmente. Então, eu fico pensando se seriam os mesmos livros. Por quê? Porque agora, em fevereiro de 2014, a AME, eu digo AME Brasil e AME Internacional, ambas publicaram um paper, um estudo feito pelo Dr. Giancarlo Lucchetti, que é chefe do Departamento de Pesquisa da AME Brasil. E o Dr. Giancarlo Lucchetti fez um estudo comparativo entre o que André Luiz trouxe em Missionários da Luz sobre a glândula pineal. Até 2013. Então, foi de 1945 a 2013. E ele foi acompanhando os diversos artigos científicos e pesquisas realizadas sobre a pineal. E nesses anos todos, praticamente, o que ele notou é que tudo que André Luiz disse em 1945 somente foi comprovado pela parte científica, em alguns quesitos do que ele explicou, muito recentemente, passados mais de 50 anos. Então, foi publicado no PubMed, eu posso passar depois todos os dados, na Neuroendocrinology Letters, que é uma revista indexada e que foi publicada, foi passada para o PubMed. Quem estuda a parte científica da medicina se utiliza desse portal e de outros portais, como o Medline, esse PubMed e outros, porque é ali que estão as pesquisas médicas realizadas, as pesquisas de saúde, etc. Então, esse nosso trabalho científico está no PubMed, como publicação nossa, mostrando que o espírito
antecipou revelações de mais de 50 anos e que só foram descobertas agora, em determinadas áreas. Então, por isso que eu perguntei se será que eu estou lendo o mesmo livro, porque o Missionários da Luz traz isso, afora outras questões de revelação que nós vamos publicar também. Não é só essa. Então, que espírito pseudo-sábio é esse que traz uma revelação que somente mais de 50 anos depois a medicina comprova? Que pseudo-sábio é esse? E com Emmanuel é a mesma coisa. Porque o que ele disse sobre as células em estado depressivo também estão fazendo parte dos estudos que nós estamos fazendo. E outra coisa, tudo que esses dois espíritos disseram sobre cérebro quântico, sobre órgãos do sistema físico que são controlados pelo perispírito e as revelações que eles trouxeram, até hoje, muitas delas ainda precisam ser descobertas pela própria ciência. Eu não vi nunca nenhum pseudo-sábio fazer isso. O que ele faz é embromação, é enganar as pessoas. E nenhum desses dois espíritos, felizmente, graças a Deus, teve esse papel. E a maior alegria nossa é constatar que André Luiz já está na academia. Embora o seu livro, como nós sabemos, não seja um tratado científico, mas são revelações científicas que têm um poder enorme de modificar os conceitos que temos dentro da ciência. Muito bem. Inclusive, muitos nomes, que não existia na época, inclusive hoje surgem, nomes, a mesma coisa com nomes diferentes, coisas que André Luiz, que o Chico Xavier afirmaram na época, em 1945, por exemplo, que ele falou um determinado nome e que depois a ciência vai e consegue comprovar, pesquisar e comprovar e dá um outro nome diferente, é isso? Isso é mais ou menos comum, mas não importa, porque o significado é o mesmo, E nós estamos com teorias dentro da Associação Médico Espírita que tem por base as revelações deles e que estão trazendo uma elucidação enorme em determinadas áreas que estavam ainda na sombra, quer dizer, sem a gente ter uma elucidação verdadeira, como é o caso, por exemplo, da consciência não local, do cérebro quântico, da consciência de si mesmo, que é algo hoje que a ciência procura em toda parte, nos melhores centros de pesquisa do mundo. Como é que nós pensamos? O que significa o pensamento? E a questão também de sabermos, essa parte aí muito importante, que é a de ter consciência de si mesmo, que ainda a ciência não sabe como que tem, porque ela está centralizada no cérebro material, no cérebro corpóreo. E nós estamos deslocando para o cérebro perispiritual e para o espírito. E estamos fazendo isso ainda mantendo teorias científicas sobre o assunto. Não é algo assim que se diga uma observação qualquer, ou seja, é uma argumentação pueril ou infantil. Não é bem assim. Nós estamos utilizando a ciência e as revelações desses dois grandes espíritos para compreendermos melhor o que pensamos, como pensamos
E por que temos consciência de nós mesmos dentro do corpo físico? Porque na época lá, né, de Chico Xavier, de André Luiz, aquelas colocações lá de 1945, desde 43, né, com o nosso lar, hoje em dia fala-se muito em física quântica, né? E aquilo que André Luiz afirmava ali faz parte dessa tão falada física quântica de hoje, né? Não, porque não apenas ali, mas Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, esses dois grandes livros estão baseados, né, nos conceitos modernos da física. Né? E sem esses conceitos, fica difícil de você entender o modo de pensar do ser humano e como o cérebro funciona. Não é? Mas, enquanto o materialista diz que o pensamento é uma função do cérebro humano, né, do cérebro físico, nós estamos dizendo que a secreção do pensamento é um produto do espírito, que atua sobre o cérebro. E compete a nós termos uma teoria convincente do ponto de vista científico, que é o que nós estamos buscando. Que beleza. Eu não quero tomar mais o tempo da senhora. Daqui a pouquinho o seminário lá no Centro Espírita Evangélica, né? Todos estão convidados novamente a fazer o convite, todos convidados para participar desse seminário com a doutora Marlene Nobre, no Centro Espírita Evangélica, na rua Tancredo Paiva Morel, 511, fica atrás da Faculdade de Toledo, tá? Com esses assuntos, inclusive, né? Perispíritos e suas funções, existência de outro corpo idêntico ao físico que permanece vivo após a morte e com todas as qualidades e defeitos que possuía na Terra, né? Constituição, inclusive papel das doenças, segunda morte, e você indo lá, você poderá, inclusive, fazer perguntas depois, né, doutora? Eu creio sim, né? Abrir o espaço e eu lá também não vou falar, assim, uma coisa muito complicada, não. Sim. Vou procurar falar o mais simples possível, para que a gente possa debater, né? Exatamente. Para poder gerar as perguntas, né? E as pessoas poderão fazer perguntas para a doutora Marlene Nobre lá no Evangélica, hoje a partir das 14 horas, tá? Todos estão convidados e amanhã ela estará na Casa do Caminho, na Avenida da Saudade, 1801, no Alto da Saudade, ali próximo à rodovia Marechal Rondon. Mas ainda temos alguns minutinhos para a senhora encerrar esse assunto, para a senhora concluir, para a senhora colocar alguma coisa que eu não perguntei, doutora Marlene Nobre. Não, eu creio que a contribuição do Espiritismo, como eu já disse desde o começo, é enorme à saúde humana, porque nós somos constituídos de corpo, né, perispírito, corpo mental e alma. E, obviamente, a conexão entre os corpos sutis e o corpo físico e o espírito precisam se dar em termos harmônicos. Para que o espírito comande harmonicamente a matéria, ele precisa de padrões vibratórios positivos e construtivos. Para que ele tenha esses padrões positivos e construtivos, ele precisa estruturar o seu pensamento no amor, que é o sentimento por excelência. Então, de toda maneira, quando estudamos a ciência espírita, nós chegamos sempre à mesma conclusão, que sem amor não há caminho para a humanidade. Não existe caminho, nem para a saúde humana. De modo que era mais ou menos assim que eu gostaria de terminar, para dizer que nós precisamos de regras de conduta, mas não existe uma regra maior do que aquela que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e nos trouxe, vindo dos páramos siderais onde se encontra,
da grande luminosidade de seu espírito para nos trazer a mensagem de Deus, a fim de que subíssemos até Ele. De modo que toda a medicina nossa está calcada no humanismo, porque o humanismo faz parte da vida do ser, da criatura, que se liga em Deus, né? Que está conectada com Ele. E essa conexão maior, ela se dá, sem dúvida, pelo desenvolvimento em nós desse sentimento sublime que é o amor. E é isso que eu desejo a todos os ouvintes, né? E se não temos, como eu, por exemplo, a gente tem que procurar ter, tem que se esforçar por ter, e tem que sempre, cada vez mais, acreditar no relacionamento humano como algo de confraternização e de entendimento entre todos. É o que eu mais desejo nesse momento a todos que nos estão ouvindo. Nós agradecemos, tá? A União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba, o nosso programa, o Ricardinho, todos nós agradecemos a presença da senhora aqui. Nós sabemos que é um roteiro assim um pouco apertado, né, o Ricardinho, em questão de horários, né? Mas a senhora se dispôs a vir aqui falar conosco e eu fico muito agradecido, doutor. Eu gosto muito da rádio, de rádio em geral. Eu faço lá na capital e em Guarulhos com a Rádio Boa Nova. Eu gosto de conversar com o ouvinte. Eu não sei se eu explico como deveria explicar, mas a minha intenção é sempre aquela de levar o conhecimento e trocar e vibrações com os ouvintes. Eu acho que a rádio tem esse poder, essa possibilidade. Tem sim, com certeza. Muita gente hoje em dia ainda não acessa a internet. Uhum. A rádio ainda tem uma penetração muito grande, principalmente para um determinado público, né? Ela sempre será um veículo, né? Sempre será um veículo. E nós estamos completando, doutora Marlene Nobre, completamos no dia 17 de julho 10 anos deste programa nosso. Parabéns, né? 10 anos do nosso programa. Vamos continuar aí, né? E tá aí o Ricardinho aí para dar força para continuar por mais muitos anos, né, Ricardinho? Se Deus quiser, como não? Muito obrigado. É o que todos nós pretendemos, né? Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, doutora Marlene Nobre. Ricardinho, agora levar a doutora...